Boa tarde, gente. Então, sejam todos bem-vindos ao nosso segundo dia de capacitação, né? Hoje, sobre o tema de gestão ambiental, eu vou convidar o Tiago Carlindo. Eu prefiro que ele se apresente, ele é melhor do que ninguém para se apresentar. Então, eu passo a palavra para o Tiago. Tiago, só uma pergunta: você prefere que a gente, se houver algum questionamento, te interrompa ou deixe para o final da explanação? Fica a critério de vocês. Pode ser antes, durante ou depois. Fiquem à vontade. Como é um assunto, são duas temáticas muito extensas, né? Cadeia Sim, sim. produtiva e sistema de gestão ambiental. Então, eu procurei dar uma pincelada, pegar o que tem de mais importante. E está bem dinâmico, então a gente vai conversando aí. Se surgir alguma coisa, se alguém quiser pontuar algo, acrescentar, me corrigir, fiquem à vontade. Pronto, gente. Quem não tiver com o microfone, colocar no chat, que a gente vai prestar atenção para estar passando os questionamentos da Tiago. Tiago, passo a palavra para você agora. Fique à vontade. Ok. Eu só estou com um probleminha aqui para conseguir abrir a apresentação. Tá, Alguém me socorra sem aqui. problema, a gente aguarda. Compartilhar a tela. Já fiz. Vocês não estão Evandro, visualizando aí, né? A ainda apresentação. não. Ainda Ainda não. não. Vamos lá novamente. Qualquer coisa, Tiago, se você quiser mandar o arquivo para a gente pode. Se você não conseguir, a gente pode apresentar. Porque quando eu estou abrindo, tá replicando o que a gente já está vendo aqui. Essas coisas, Evandro, é melhor do que eu para É, te ajudar. você vai apresentar agora e acho que dá para Hum. colocar para apresentar uma janela. E aí você seleciona o PowerPoint que já tiver aberto para poder apresentar aqui. Peraí que agora vai. Agora foi. Aqui, pronto, já foi. Agora é só colocar para apresentar mesmo. Boa tarde a todos. Boa Boa tarde. Boa tarde. Pronto. tarde, Christian. Ok aí, pessoal? Ok. Ok. Ótimo. Beleza. Então vamos lá. Bom, boa tarde novamente, com todo o atraso aí. Peço desculpas, né? Mas nos 45 do segundo tempo eu tive um probleminha com o computador, mas está tudo ok já. Meu nome é Tiago, para quem não me conhece, eu sou engenheiro ambiental, sou graduado pela Universidade Tiradentes desde 2009. Atuei muito tempo como estudante de iniciação científica, com pesquisa científica, mais de 80% dela na área de petróleo, sistemas de alta pressão, separação de emulsões, e não cheguei a fazer mestrado e doutorado, né? Mudei totalmente, fui para a área de consultoria. Dentro da consultoria, trabalhei muito com o setor de petróleo, trabalhei junto à Fafem, fábrica de fertilizantes aqui, trabalhei offshore em algumas empresas especializadas, tive a oportunidade de trabalhar na Replan, a maior refinaria da América do Sul, se não me engano, e todo esse trabalho desenvolvendo questões relacionadas a sistema de gestão ambiental, sistemas de gestão integrado, né?
é a temática que eu sou pós-graduado, e outras temáticas também, dentro da área de transporte de resíduos perigosos, né, atendimento a emergências ambientais no setor de petróleo. Então, vou tentar conversar com vocês, passar um pouquinho aí do que eu vi nesses mais de 10 anos de trabalho em consultoria. Quero aprender um pouco também sobre a área de petróleo, de sistema de gestão. E hoje meu objetivo aqui é fazer um apanhado geral, de uma forma rápida, né? São dois assuntos muito complexos, extensos, e fica um pouco até difícil, a gente fica receoso do que escolher, do que colocar ali, do que abordar, mas dentro do que a gente vai trabalhar junto com a Liga Acadêmica, eu acho que foi muito bem pontuado aí. Se faltou alguma coisa, por favor, pode falar, pode me interromper, fiquem à vontade, né? Então, vamos lá para o prólogo, né? A indústria de petróleo, cadeia produtiva, digamos assim, para mim é uma das mais fantásticas atividades em termos de engenharia e aprendizado que se tem, né? A gente tem, dentro da cadeia de petróleo e gás, a gente tem um leque de possibilidades aí, de estudos, trabalhos em relação à consultoria, projetos. Nós temos vários profissionais envolvidos aí, desde profissionais administrativos de apoio, geólogos, engenheiros, biólogos, né? Engenheiros das mais variadas especialidades. É uma área que dentro dela você consegue visualizar ao longo dessa cadeia aí várias atividades de apoio que por si só já são muito complexas e muito extensas, atividades pesadas que dão apoio a essa cadeia aí, né? Atividades de logística e transporte marítimo, terrestre, atividades de transporte de viadutos. Então, você tem uma série de campos e áreas para trabalhar, né? No caso da Liga, para trabalhar com pesquisa e desenvolvimento, elaboração de projetos voltados para soluções. Então, para mim é uma área muito, muito bonita, muito vasta de conhecimento. Boa parte do que eu aprendi como engenheiro, eu devo ao setor de petróleo e gás e aos sistemas de gestão que eu trabalhei durante esse tempo aí também, que me deram não só um apoio na gestão e no gerenciamento ambiental, ou da qualidade, ou de segurança do trabalho, dentro dessa cadeia, mas abriram um leque de possibilidades para eu trabalhar em qualquer lugar, em outros locais. Eu desenvolvo outras atividades de consultoria ambiental, e eu não lembro eu não lembro uma vez que eu não precisei de gestão, que eu não apliquei uma ferramenta de melhoria contínua, por exemplo, que eu não apliquei uma ferramenta de resolução de problemas. Então, se eu precisasse fazer uma recomendação a um profissional hoje, seja da área de petróleo e gás ou não, eu certamente recomendaria que ele estudasse sistemas de gestão. É algo que possibilita uma gestão, um gerenciamento, uma consultoria, né, de alto desempenho, em função das normativas e do acompanhamento que você faz ali, dos sistemas, das não conformidades. Então, é algo que eu já inicio aqui recomendando para quem está começando, seja você engenheiro ambiental, químico, da área de petróleo, jornalista, qualquer área profissional, você vai ter campo para trabalhar dentro dos sistemas de gestão, dentro da gestão, e em qualquer setor, em qualquer atividade, de qualquer porte, né? Então, é algo que merece uma atenção, né, de vocês que me assistindo aí, estudantes, e de quem já trabalha, quem está se formando, enfim.
é algo que merece uma atenção. Voltando um pouquinho para a cadeia de petróleo e gás, como eu falei, é uma atividade muito vasta, né, muito extensa, que exige uma demanda alta de mão de obra, recursos financeiros, recursos de pessoal, recursos naturais, principalmente, e é uma atividade que, apesar de muito se falar em declínio da atividade petrolífera, eu acho que pelo contrário, né, a gente tem um avanço cada vez maior. Não tanto pela questão de campos para exploração, de novos campos, tem sim, lógico, a gente tem várias descobertas recentes aí, algumas até citadas pela própria Patrícia em outros encontros que a gente realizou, mas pela questão da eficiência, de como o trabalho, de como as atividades dentro da cadeia vêm se desenvolvendo com o apoio de novas tecnologias, de novos conceitos, né? Tá aí a indústria 4.0 para exemplificar para a gente, né? Por que não trabalhar a indústria 4.0 dentro da cadeia produtiva de petróleo, com processos mais inteligentes, inteligência artificial, né? Deixar essa questão de processos automatizados, isso é coisa do passado. Nós temos que ter processos autônomos, né? Então, muito do sucesso contínuo da cadeia petrolífera vem desse trabalho de gestão, né? Seja de novas tecnologias, de melhoria contínua, a gente vai falar muito disso aqui ao longo da apresentação, ou outras ferramentas, né? Então, eu acho que a área de petróleo ainda tem muito para dar para a gente, muito para apresentar aí, né? Em toda a sua cadeia, desde exploração até a revenda de combustível nos postos de gasolina. Eu enxergo melhorias em todo o processo, né? Alguns mais, outros menos, alguns com mais recurso, outros com menos recurso, mas eu enxergo desenvolvimento e melhoria contínua em toda a cadeia produtiva, né? Obviamente, temos outras questões que influenciam diretamente na questão da cadeia petrolífera, né? Questões políticas, geopolíticas, né? Questões econômicas, tudo isso tem uma grande influência, mas, de modo geral, a atividade petrolífera é uma atividade muito robusta, né, que tem muito a oferecer ainda, para 50, 100 anos aí para frente, né? Nada contra outras fontes de energia, pelo contrário, eu sou totalmente adepto, eu nem creio que o petróleo é um vilão, acho que o vilão é o que você faz com ele, de que forma, né? A gestão que você dá, como você trata, né? O gerenciamento das operações. E eu nem sou também um fã, um fanático por isso. Eu acho que a gente tem que diversificar a nossa matriz energética, mas tem que acabar com esse amadorismo de achar que uma matriz é vilã ou não. A gente tem que diversificar a matriz energética, implementar outras matrizes aí. A gente tem um braço muito forte aí nas hidrelétricas, tem o petróleo, né? E por que não energias renováveis também? Tudo isso de forma integrada. Por que não integrar essas atividades dentro da cadeia petrolífera, a inserção de matrizes, outras matrizes energéticas, né? Solar, eólica. Aliás, era algo que vinha sendo feito, eu percebo que há um tempo atrás era pauta do planejamento estratégico da Petrobras não ser uma empresa de petróleo, mas sim uma empresa de energia. Por questões óbvias, que eu não vou comentar aqui, mas questões muito políticas, muito fortes, acabou com isso aí, né? Petrobras vem de um processo de transformação, de retrocesso para uma empresa de produção, apenas, né? Vem reduzindo muito sua capacidade em refino, em indústria de transformação, mas são coisas para outro encontro, digamos assim, né? Para outra conversa.
Então, eu vou fazer uma breve caracterização técnica da cadeia petrolífera. Eu creio que dentro do pessoal que está assistindo aí, nós temos parte estudantes de engenharia ambiental, engenharia química e petróleo, né? E outros estudantes. Então, é interessante que eu vou colocar alguns conceitos aqui a título de nivelamento. De longe, não são todos os conceitos, nem todas as definições técnicas. A gente não conseguiria encerrar isso aqui numa simples apresentação. Mas vou colocar alguns pontos que eu acho interessante para a gente criar na mente da gente, nesse momento, um universo em que a gente vai trabalhar essas características técnicas e tentar relacioná-las com as questões relacionadas a um sistema de gestão ambiental, certo? Então, de modo geral, as atividades integrantes da cadeia produtiva de petróleo e gás, né, elas podem ser agrupadas em dois grandes blocos, né? Upstream, né, como está descrito na apresentação, onde se encontram atividades correlacionadas à exploração e produção do petróleo propriamente dito, do óleo. E downstream, né? Thiago, Caracterizado. Oi? desculpa atrapalhar, Pode mas falar. você tá no slide do prólogo ou você passou? Passei. Ah, pra gente aqui não passou, não. Vamos Pra lá. gente aqui tá estagnado no prólogo. Vou voltar aqui. Voltei para o prólogo. Dar um Na verdade, F5 aqui. tá travado. Nem mostra que você tá mexendo a apresentação. Tiago, você colocou para apresentar uma janela, não foi? Foi. Tente colocar como apresentar a tela inteira. Aconteceu isso durante as disciplinas agora na UFES. Tranquilo. Vamos lá. E agora foi? Na verdade, aqui parou a apresentação, né? Você tá como se você não estivesse apresentando, pelo menos para mim. Vamos lá, Pra vamos mim lá. também. Conseguiram visualizar? Não. Acho que tem que iniciar a apresentação. Acho que não foi iniciada ainda. Aqui não tá aparecendo nada. Tá como se você não estivesse apresentando. Vamos tentar aqui. Conseguem visualizar? Ainda não. É porque eu estou clicando aqui e para mim tá ok. Vamos lá novamente. O slide, o arquivo, para Patrícia ou para mim. Enfim. Pronto, vou mandar então. Eu vou voltar a Agora tá apresentar. apresentando. Pronto, eu vou Agora voltar. apresentou. Ao Eu invés de. Tiago, ao invés de apresentar para a tela toda, veja, sabe aquele modo de livrinho que tem ali embaixo, lá perto do Zoom.
Tem como se fosse um livretozinho. Se você clicar ali, acho que já amplia melhor para a gente. Vamos lá. Na verdade, talvez seja por isso que não estava passando da outra vez. Ele pode ter ativado e para ficar com tela cheia e só que continuou na mesma tela aqui pra gente. Pra a gente não enxerga a tela cheia aqui, da tela toda. Aí Mas agora, tá ok? só dá para ver a página do PowerPoint mesmo. Ainda. Você não vê a tela apresentada. E agora? Mesma coisa. Volta aí. Isso, você agora está aí na parte do PowerPoint. Não comece a apresentar, não. Lá embaixo, onde tem a porcentagemzinha, 68%, coisa do tipo. Veja o livrinho. Não, esse é isso, para ver. Tem um modo de... Pronto. Aí dá para a gente seguir por aí. Então você vai passando. Agora Pronto. tá bom. Tá ótimo. Pronto. Beleza. Acho que eu parei aqui, não foi? Na caracterização. Isso. Pronto. Beleza. Vamos lá, então. Então, como eu falei, eu vou pincelar alguns conceitos, trabalhar algo simples, só para a gente entrar aí no assunto mais propriamente dito em relação à gestão ambiental, certo? Eu vou falar bem rápido de gestão ambiental, que é algo realmente também muito amplo, e depois a gente entra em algo que é mais do meu interesse nesse momento, passar para vocês, é falar um pouco da norma da ISO 14001, que é a norma que a gente usa para a implementação de um sistema de gestão. É a mais conhecida, né? E aí a gente detalha mais para frente, beleza? Então, como eu estava falando, as atividades integrantes da cadeia produtiva de petróleo e gás podem ser agrupadas em dois blocos, né? Upstream, onde se encontram as atividades relacionadas à exploração e produção do petróleo, propriamente do óleo, e downstream, caracterizado pelas atividades de transporte, refino, distribuição até a revenda e comercialização. E aí eu coloquei algumas figuras aqui para a gente fixar melhor mais ou menos esses conceitos, né? Eu tenho o up e o downstream juntos aí em um diagrama, e abaixo nós temos as áreas temáticas que compõem esses dois grandes blocos, né? Então, upstream eu tenho exploração e produção, e o downstream já começa com o escoamento dessa produção, passando para o refino, nas refinarias, o transporte, por algum tipo de modal de transporte, seja ele marítimo, dutos, ou terrestre, e a entrega para as distribuidoras, que a gente conhece aqui, no caso do Sergipe Petrox, BR Distribuidora, enfim, entre outras que vem surgindo, e a revenda para o consumidor final, né? Seja os produtos que são oriundos do petróleo, ou combustíveis, né? Gasolina, álcool, aquilo que a gente já conhece e está um pouco chateado aí por conta dos preços, né? Então, detalhando melhor a atividade de upstream, né? Como eu falei, nós temos exploração e produção, e o que estaria dentro da exploração, né? Vem desde a prospecção e do levantamento de processamento desses dados exploratórios, né? É um trabalho muito extenso, né? Executado por geólogos, né? Por especialistas dentro da área de geologia, e consiste basicamente na captação de dados, né? Análise desses dados, geoprocessamento de áreas, levantamentos, mapeamento marítimo, costeiro. É uma área bem, é o começo, né, de tudo. É a prospecção das ferramentas, aliás, a prospecção dos dados e informações para você montar a sua base para começar a interpretar esses dados, né,
e tentar verificar a viabilidade de exploração dos possíveis ativos aí, campos encontrados, né? Então, nós temos também a atividade de sondagem exploratória, são realizados métodos magnéticos, métodos de batimetria, né, com pulsos ultrassônicos, né, no mar, ou pulsos provocados por impacto, quando a gente está fazendo essa sondagem na Terra, né, para buscar identificar, através dessa diferença de frequência de sons, para a gente tentar buscar aí, visualizar, grosseiramente falando, se ali naquela região tem uma viabilidade e uma possibilidade de encontrar óleo bruto, né? Após essa atividade, você tem delimitação dos campos. Isso já são áreas que eu não tenho tanto conhecimento, mas basicamente você delimitaria ali os campos de exploração, né? Um mapeamento mais geográfico, digamos assim, desses campos, né? E aí a gente tem atividades de estudo de reservatórios, né? O estudo daquelas massas de petróleo impregnadas, né? O estudo dos perfis rochosos, né? Tudo isso para a gente entender de que forma aquele óleo, aquele petróleo vai ser extraído, se há viabilidade, quais as técnicas e os métodos utilizados, né? É toda uma fase de planejamento, né? Eu já adianto aqui que a gente vai ver muito essa questão quando a gente for tentar relacionar alguns conceitos com a norma, ISO 14001, né, com a gestão ambiental. Planejamento, execução, checagem e melhoria contínua, né? Depois desses estudos, aí vem os desenvolvimentos da produção, né? Aí vem toda aquela estrutura para implementação do maquinário para exploração, né? Toda a logística de transporte, construção, para o desenvolvimento da produção até chegar à produção, seja ela onshore ou offshore. Se tiver alguém que queira acrescentar alguma coisa, fique à vontade. E aqui a gente já tem uma figura que eu gosto muito de apresentar, quando cabível, em palestras ou outra apresentação, sobre o downstream, né, que vem todas as outras atividades que eu listei anteriormente, né, que é o escoamento dessa produção, o refino desse óleo bruto, né, a gente tem uma característica aqui no Brasil, de forma geral, nós temos óleos muito pesados, e até um tempo atrás a gente não tinha refinarias tão, ou 100%, digamos assim, adequadas para esse refino. A gente tinha que processar esse óleo de outra forma, misturar com outros óleos mais leves, para a gente poder ter uma viabilidade melhor na refinaria, né? Então, a gente tem as atividades de refino, transporte desse subproduto, ou insumo, digamos assim, por vários modais de transporte, a distribuição para as distribuidoras, né, que são as empresas que, de fato, vão entregar esses produtos para os consumidores finais, né. Então, abaixo aqui a gente tem, né, dentro da área de produção ali, eles esquematizam algumas plataformas, né, navio-sonda, todas essas plataformas ligadas através de tubulação, ligadas a terminais de armazenamento de óleo, né? E desses terminais, o petróleo segue para refinarias, né? Para unidades de processamento de gás natural, né? É onde a gente começa a extrair todas as variedades de derivados e produtos que a gente pode utilizar ali com o petróleo, né? Então, nós temos entregas de óleo para termoelétricas, né? A gás e a óleo. Nós temos algumas estações de armazenamento, entrega direta para aeroportos, indústrias de transformação. Tem todo um esquema aí
mais ou menos, né, de uma forma grosseira, como é que funciona essa cadeia, de forma bem simplificada, logicamente. Né? Cada processo desse aí já é um mundo, né? Você imagina tudo isso junto. E como gerenciar, como promover, como gerir essa cadeia produtiva do ponto de vista ambiental, né? Do ponto de vista de um bom desempenho ambiental, né? É algo realmente muito complexo, mas eu sou suspeito para falar, muito enriquecedor em termos de conhecimento e muito efetivo em termos de conclusão, né, e atingir metas e objetivos ambientais. Então, eu falei de dois grandes blocos da cadeia produtiva, né, upstream, downstream, e agora a gente quebra um pouquinho isso mais nos segmentos dentro da cadeia produtiva, né, de petróleo aqui no Brasil. Em outros países, a gente talvez tenha algumas diferenças aí, por várias questões aí, envolvendo localização geográfica, clima, a localização de alguns reservatórios, enfim. Então, esses segmentos a gente consegue sintetizar dentro dessa cadeia produtiva aqui no Brasil. Então, a gente basicamente tem 4 grandes segmentos, né? Coloquei algumas figuras aí para ilustrar um pouquinho, né? A gente tem a exploração, petróleo, a primeira figura acima. Nós temos a parte de refino, né? A imagem aí do lado é uma imagem da Replan, a refinaria que eu falei anteriormente, né? Fica localizada lá em Paulínia. Eu tive a oportunidade de trabalhar algum tempo lá com a parte de gestão documental, para qualidade, segurança e meio ambiente, né? Basicamente, a gente integrava as normas e entregava para o cliente um sistema de gerenciamento um sistema de gerenciamento integrado, né? Com requisitos de qualidade, meio ambiente e segurança ocupacional. Então, mais abaixo aqui a gente tem uma indústria petroquímica, né? Para produção de derivados, óleos lubrificantes, solventes e demais produtos que a gente utiliza no dia a dia. Se não me engano, essa foto é de uma petroquímica em Cubatão, né? Não tenho certeza, mas essa foto aí eu creio que seja dessa petroquímica que fica localizada em Cubatão. E, por fim, a gente tem a indústria de transformação, né? Eu coloquei uma foto aí da indústria automobilística, porque a gente usa um leque muito grande de produtos e subprodutos, né? Derivados do petróleo. Então, a gente pode dividir, quebrar essa cadeia em 4 grandes segmentos. Então, rapidamente, a gente viu mais ou menos como é que está dividida a cadeia produtiva, petrolífera. Vimos mais ou menos como é que funciona, né, o início ali, algo bem rápido. E, em função disso que a gente viu, eu convido vocês a ler algumas definições e conceitos que eu coloquei aqui, para a gente se situar dentro desse universo frente às questões ambientais, né? Então, desde a exploração e produção até a indústria de transformação dos materiais petroquímicos, né? Essa cadeia toda aí demanda uma quantidade de bens e serviços e insumos de alto valor agregado, né? A gente precisa de produtos, subprodutos, né? Muito bem elaborados. A indústria petrolífera, ela tem uma demanda muito alta por inovação tecnológica, né? De processos e de produtos também para utilização, né? São setores que demandam produtos de alto desempenho, seja solventes para utilização, óleos lubrificantes, né? Eu trabalhei um tempo com hastes de bombeio,
uma pesquisa relacionada àquelas hastes de bombeio dos cavalos mecânicos. Elas são exigidas do ponto de vista da engenharia mecânica, tem uma exigência muito alta no seu desempenho, né? Elas são torcidas, elas são dobradas, elas sofrem fadiga constante por causa de impacto, sofrem muito com corrosão, né? O nosso petróleo aqui, nos campos aqui da região do Sergipe-Alagoas, tem uma água produzida agregada muito ácida e muito salina, então todo maquinário e material envolvido ali necessita ter um acabamento, ter uma produção especializada, porque sofrem muito com as ações, né? Tanto de intempéries como ações da própria complexidade da operação. Então, a gente tem um prejuízo, a Petrobras, né? Tem um prejuízo enorme com essas hastes, e uma vez que ela quebrava, fadigava, não tinha muito o que se fazer com aquilo, e perdia-se um valor muito grande, porque eram hastes feitas de um material de compostos metálicos aí muito complexos aí, né? Eram materiais que custavam muito dinheiro. E aí a gente a gente desenvolveu uma pesquisa, os professores, né, eu era aluno de iniciação científica na época, a gente trabalhou com pesquisadores da França, né, de inúmeros países, para o revestimento dessas hastes com compósitos metálicos, né, materiais que possuem uma propriedade capaz de resistir bastante à salinidade, à corrosão, né, e a estresse metálico também, fadigas, enfim. Então, a gente tem uma cadeia produtiva e uma indústria que necessita de muitos insumos, produtos de uma qualidade alta, produtos de alto desempenho para viabilizar a produção. O que não é diferente para serviços. São setores ali, são áreas dentro da cadeia que necessitam de mão de obra altamente especializada. E desde quando eu entrei na graduação até os dias de hoje, eu vejo que esse ainda é um dos grandes problemas, pelo menos aqui no Brasil. Falo pelo Brasil, que é onde eu já pisei os pés em alguns locais aí, eu pude sentir isso. A gente tem uma demanda muito alta de profissionais capacitados, gabaritados, seja na administração de serviços, recursos humanos, serviços de apoio, serviços terceirizados, ou na própria operação. A gente necessita e tem uma falta muito grande, né? Tanto é que em alguns anos anteriores, em outros governos, a gente teve alguns programas para tentar sanar um pouco dessa falta de mão de obra aí, né? Tivemos o PROMIMP, eu não sei se vocês lembram, alguém já ouviu falar, tivemos o PROMIMP aí, um programa de capacitação nessa área de petróleo, com apoio de escolas técnicas, foi algo que eu achei muito interessante, né? Formou muita gente, mas também foi extinto, né? Então, a gente mobiliza somas gigantescas aí, né, de recursos econômicos, humanos, para conseguir movimentar essas operações produtivas, né, além de vários insumos industriais, né. Toda essa operação, desde lá, da prospecção, exploração, passando pelas indústrias aí de refino, petroquímicas, de transformação, tudo isso gera uma quantidade enorme aí, né? Tem como resultado uma geração enorme aí de resíduos, dos mais variados tipos de classificações, efluentes e emissões atmosféricas, né? Em todas as etapas, né? Você vai ter, basicamente, geração desses tipos de passivos aí, né? Resíduos, efluentes e emissões atmosféricas, né? Junto disso tudo, a gente tem também questões relacionadas a impactos sociais muito grandes. Eu não sei se vocês enxergam isso, mas quando você chega em um local, em uma área onde está instalada uma refinaria, onde tem bases de produção de petróleo da Petrobras, onde você tem serviços industriais, você tem toda uma movimentação daquela cidade ali em função disso, né? Nós temos um problema grande aí em relação à Fafem. Então, durante muitos anos, a Fafem
movimentou aquela região ali, de Laranjeiras, de Riachuelo, e movimentou de um jeito que as cidades se tornaram praticamente totalmente dependentes da atividade ali desenvolvida. E com o anúncio do fechamento da fábrica, né, a gente teve ali, muitas empresas fecharam, né, ali na região, empresas de transporte, transportadoras, serviços, desde borracharia, serviços de alimentação, para as empresas terceirizadas, né, a gente tem um impacto muito grande, impactos positivos com a chegada de um empreendimento desse tipo, e impactos negativos também. A gente tem, em outros locais que eu já visitei, a gente tem uma questão muito grande aí relacionada à prostituição, exploração de menores, ou seja, a gente tem impactos sociais, culturais e econômicos muito bem fácil de visualizar ali, tanto positivos como negativos, com um empreendimento desse tipo, né? E, frente a tudo isso, surgem demandas e necessidades de todos os lados, sejam internas, externas, aí, para atendimento de legislações, para conformidade de processos, para uma produção mais limpa, por exemplo, para minimização desses impactos, sejam eles ambientais, sociais, né? Nós temos, dentro dessa cadeia produtiva, nós temos várias partes interessadas, sociedade civil, órgãos públicos, autarquias federais, estaduais, agências reguladoras, investidores internacionais, nacionais. Então, nós temos várias partes interessadas ali que a gente sofre pressão, né, para o atendimento e a melhoria dos serviços, bem como a redução desses impactos. E tudo isso junto, né, como é que a gente vai gerenciar? Como é que a gente gerencia isso? Como é que a gente desenvolve uma estrutura capaz de identificar essas problemáticas, esses aspectos econômicos, sociais, culturais, econômicos, financeiros, aspectos técnicos de logística? Como é que a gente cria uma estrutura para ter esse tipo de atendimento? Tiago, antes de você passar, deixa eu fazer uma pergunta. Pode fazer. A pergunta é o seguinte: quando a Petrobras, a Petrobras, que é a maior do Brasil, né? Ela vai instalar em algum lugar, dentro dos estudos dele, eu não me recordo de EIAS Rimas que eu tive contato, de ver essa questão, dessa perspectiva desse boom demográfico que dá em torno do empreendimento. Quando há essa viabilidade, há estudos referentes a isso, questão de saneamento básico, a questão de fornecimento de água e etc., ou não? Ele só vem mesmo aqueles aspectos inerentes à instalação da indústria? Olha, Patrícia, a gente tem aí algumas questões. Vendo isso que você falou, foi excelente a sua pergunta aí. Dentro do estudo, né, dentro do EIA-RIMA, teoricamente é para conter essa previsibilidade aí. Você vai ter um boom demográfico, você colocou muito bem aí, a gente tem uma demanda maior por saneamento básico, por abastecimento de água, coleta de resíduos, né? Mexe totalmente com a estrutura socioeconômica e demográfica das regiões. Então, isso tudo tem que estar definido dentro de um EIA-RIMA ou dentro de um estudo de viabilidade, né? E aí seja ele técnica, econômica, social. Então, tudo vai depender de quem está fazendo, de quem está à frente. E quando eu falo isso, não é nem sempre em relação à vontade de fazer, mas sim da capacidade de percepção ali, né? Quando você vai fazer o EIA-RIMA, você faz todo um mapeamento, né, de aspectos e impactos ambientais, por exemplo, né, que é o que a gente vai até comentar um pouco no decorrer da apresentação. Então, teoricamente, é para constar isso aí. Agora, às vezes, não tem. Às vezes, passou ali batido, o órgão ambiental ou fechou os olhos para aquilo ali, ou foi algo que não foi considerado insignificante, né? E quando você não consegue acabar ou minimizar, você tem que entrar com a medida compensatória. Então, em alguns casos aí, a gente vê
a gente verifica aí não só quando da instalação de empreendimentos, mas na operação deles, durante a operação, ocorrem alguns problemas, então a Petrobras, no caso, vamos citar logo eles como exemplo, ela é acionada ali para resolver problemas que a gente entende que tem a ver com a atividade que ela desenvolve. Um exemplo bacana sobre isso é o seguinte: eu trabalhei há alguns anos, cerca de 5 anos, mais ou menos, com planos municipais de saneamento, né? É um documento que todo município deve ter, é regido por lei, né? Tem uma lei federal, não me recordo o número aqui, mas é regido por lei, e os recursos para saneamento, resíduos, só vem para o município se a gente tiver esse plano, né? Então, é um plano muito bem elaborado, com um horizonte de 20 anos, onde a gente identifica problemas relacionados aos eixos temáticos dentro do saneamento, que são resíduos sólidos, abastecimento de água, drenagem e coleta de resíduos urbanos, né? Então, a gente acionou a Petrobras uma vez, porque a gente identificou que uma região ali de Divina Pastora, mais conhecido como Maniçoba, ela tinha um problema muito grande de contaminação da água por coliformes fecais, e isso a gente identificou rapidamente que era por conta da proximidade de poços com fossa séptica, né? A gente tem que ter um distanciamento mínimo, e nós identificamos também a presença de hidrocarbonetos na água. E aquela região ali de Divina Pastora, de Riachuelo, quem mora por lá ou quem conhece sabe que ela é toda forrada por uma malha de tubos de transporte aí de água produzida. Então, possivelmente, aquela água ali, ela em um dado momento, ela foi contaminada e teve influência da Petrobras. Então, a gente chamou a Petrobras, fizemos audiência pública, e ficou acertado de que se ela não conseguisse tratar a água do poço, ela iria perfurar um novo poço com água limpa para fornecer à comunidade, né? Então, é algo que a gente pode verificar e dentro de um estudo, dentro de um EIA-RIMA, por exemplo, de um estudo, ou ao longo da operação. Enquanto a Petrobras estiver operando e for provocado algo desse tipo, até uma ação civil pública, não precisa nem de técnico, né? Você acionar o Ministério Público, ela vai ser chamada. Então, se essas questões aí não foram contempladas dentro do EIA-RIMA, é interessante que se observe, né, que se desenvolvam estudos para verificar esse impacto ao longo da operação. Entendi. Mas esse específico foi até... Eu peguei esse EIA-RIMA para desenvolver um relatório, foi até em questão de expansão da exploração, no caso, né, dos blocos. Aqui na UACL, né, entre Bahia e Sergipe. Então, esse EIA-RIMA, ele só estava contemplando realmente os impactos em relação à biota. Tudo bem que, no caso, foi um offshore, né? Então, o impacto populacional diretamente não tem, né? Assim, como disse. Mas indiretamente tem, né? O interessante era, junto a esse EIA-RIMA, desenvolver um estudo de viabilidade da região, né? Porque dentro desse estudo de viabilidade aí já englobam questões relacionadas a plano diretor, né? E aí a gente já começa com zoneamento, né? Começa-se a provocar discussões para levar ao entendimento, né? Se aquele impacto ali ele é significativo, se pode ser minimizado ou não, e se ele não puder, se ele vai ser compensado de alguma forma, né? Porque todo empreendimento, qualquer empreendimento que seja, ele provoca impacto ambiental, social, econômico, né? Talvez em menor escala ou maior, dependendo do empreendimento. Mas um exemplo que eu gosto de dar quando eu estou falando em relação a petróleo, por exemplo, quando as pessoas torcem o bico para petróleo, acham que é o vilão da história, a gente tem um problema grande com usinas eólicas, por exemplo. A gente tem um problema enorme em relação à fauna, por exemplo, né, a aves, né, a rotas migratórias de aves, em relação a ruído. Talvez de longe você não perceba, mas quando você chega no usina eólica, você tem um ruído ali constante, talvez em uma baixa frequência, mas em uma amplitude de tal forma que seja prejudicial,
ao ouvido de quem está ali, ou da comunidade no entorno, ou da própria fauna também, né? Então, toda atividade vai ter um impacto, né? A gente tem que ter estudos bem robustos, muito bem elaborados, e aí onde entram as equipes multidisciplinares, né? Os engenheiros ambientais, engenheiros de petróleo, químicos, sociólogos, biólogos, para fazer um estudo bem completo. Nunca vai conseguir cobrir tudo, né? Mas quanto mais completo, melhor, porque você já consegue aí prever aí outras questões que vão aparecer lá na frente, talvez. Sim. Concordo. E muito Beleza. em questão desse negócio. Para mim não existe tecnologia limpa. Existe uma tecnologia que surge menos. Entendeu? Que surge menos. Então, assim, a gente tem hidrelétrica. Hidrelétrica é energia limpa, mas o conceito de hidrelétrica no início, questão de desmatamento, desapropriação, questão da biota, tudo isso envolve. Então, isso já gerou um impacto, entendeu? Exato, é isso que a gente tem que desmistificar um pouquinho esse negócio. A tecnologia é uma tecnologia que emite menor poluição. O impacto é menor, mas não existe tecnologia totalmente limpa. Me desculpe aí as pessoas que defendem essa teoria, mas eu não concordo. Não existe. Por isso, assim, por isso que eu defendo tanto que você tem que tornar híbrido as matrizes energéticas, né? Você tanto deve usar mais de uma, né? Como integrá-las. Como integrar. Talvez, por exemplo, a gente via muito isso em uma matéria que eu tinha lá na engenharia ambiental, produção mais limpa. É algo que um conceito que eu não vejo muito. Eu não sei vocês aí que são mais novos, aí que estão estudando ainda, se vocês ainda veem essa questão de produção mais limpa. Foi algo que veio muito optativa, né? É uma excelente matéria. Eu aconselho fazer, porque você tem uma visão, você ganha... Excelente. Você ganha uma visão ótima, assim. Então, quem sabe aí, dentro de uma petroquímica dessa aí, você tem uma geração de vapor, uma quantidade de vapor gerado enorme, que você pode ali, talvez, montar uma planta de energia térmica, né? Com esse vapor, você transformar em energia elétrica, enfim, várias possibilidades. Eu lembro que uma vez, um professor dessa matéria, ele conseguiu integrar uma cervejaria com outro tipo de indústria que eu não lembro, que estava ao lado. Então, uma usava o subproduto da outra. Saía um líquido quente, que precisava ser resfriado, da cervejaria, ia para essa outra indústria, eles usavam esse calor, que precisava, acho que, para aquecer alguma coisa, e devolvia para eles, em um ciclo fechado, o efluente na temperatura ideal, para a cervejaria reutilizar, né? Então, são possibilidades, né? Eu acredito muito nisso, né, nessa integração, quando você fala em matriz energética, por exemplo. Podemos continuar? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim, estou escutando. Sim. Vamos lá, então. Então, vou iniciar aí com essa figura bonita, alguns conceitos, né? Relacionados já, e aí a gente já entra na gestão ambiental, propriamente dita, né? Então, eu sempre gosto de, quando eu estou apresentando algo, principalmente para estudantes, colocar conceitos. As minhas apresentações, eu evito ao máximo colocar texto, eu acho que às vezes fica cansativo, tento colocar imagens, mudar cores, para justamente estar provocando esse lance aí de dilata e contrai a pupila de vocês. Mas o conceito, eu sempre gosto de colocar para a gente definir um escopo, né? Aonde é que eu estou trabalhando, aonde é que eu tenho que me direcionar para obter o melhor dessa apresentação. Então, eu coloquei um conceito, um dos que eu achei aí na internet, que achei interessante, mas tem vários, né? Tem várias formas de você falar. Mas a gestão ambiental se caracteriza pela avaliação profissional de impactos ambientais possíveis em decorrência de ações humanas, né? A partir desse estudo,
3 processos se seguem, né? Então, você tem planejamento, desenvolvimento e gerenciamento de atividades que visam, né, o controle e a proteção ambiental. Um pouquinho mais na frente, a gente vai falar um pouquinho sobre PDCA, uma ferramenta de melhoria contínua, e vocês vão poder enxergar isso melhor. E eu já fiz uma relação com a norma, né, que eu acho que é a parte mais pesada aqui da apresentação, em termos de ser algo um pouco mais chato de acompanhar, principalmente para quem nunca tratou com a norma, nunca pegou a norma para dar uma olhada, vai ser a parte específica da norma. Então, como conceito, por hora definimos isso, sobre gestão ambiental, que é algo muito mais amplo do que a norma. A norma ISO 14001, que é a norma que a gente vai falar agora, é uma ferramenta dentro da gestão ambiental, né? É uma ferramenta para a implementação de um sistema de gestão ambiental. Então, basicamente, o sistema de gestão ambiental, né, ele impulsiona a organização para melhoria e desenvolvimento do seu planejamento, nas atividades ali, em qualquer atividade dentro da organização, planejar pensando de forma sustentável, organização também, organização documental, organização de ativos intangíveis. Isso é, assim, de uma importância enorme. E pouco se fala nisso, ativos intangíveis. Toda a produção intelectual que você tem dentro da empresa, novos procedimentos, tecnologias que vocês desenvolvem ali, tudo isso eu estou falando na esfera ambiental, mas pode ser ampliado para outras esferas, né? A gente consegue facilmente integrar mais de uma norma. E talvez falar em planejamento, organização e orientação para a qualidade ou para a segurança ocupacional, né? Dentro da cadeia petrolífera, são áreas que andam juntas, né? Eu sempre trabalhei dentro das áreas industriais, né? Empresas terceirizadas, prestadoras de serviço, para a Petrobras, sempre trabalhei em conjunto com engenheiros, técnicos e especialistas em qualidade, meio ambiente e segurança ocupacional. Então, talvez vocês não ouçam tanto falar em gestão ambiental, em sistema de gestão ambiental, mas vocês vão ouvir falar em sistema de gestão integrada, o que possibilita integrar praticamente qualquer norma da série ISO, uma com a outra, né? As normas já são montadas para haver essa integração. O objetivo é melhorar continuamente, cada vez mais, a atividade, a organização ou a cadeia produtiva como um todo, né? Então, dentro dessa questão de planejamento, organização e orientação, você vai ter uma saída aí de objetivos e metas que você quer alcançar. Você, a partir do momento que você planeja suas atividades, que você organiza, documenta e busca uma orientação, né, um norte para onde eu vou, quando você tem isso aí, é natural que surjam metas a curto prazo, né, e objetivos a longo prazo, sejam eles ambientais, econômicos, financeiros, ou qualquer outro objetivo, objetivos legais, enfim. E tudo isso depende de uma coisa que é muito importante: compromisso empresarial, né? A gente, quando a gente fala em implantação dos sistemas de gestão, seja uma norma só ou integrado, a gente vê muito essa questão de, mas o empresário ele faz só porque tem que cumprir a lei. Bom, se a motivação dele é essa, paciência, mas ele está fazendo. Se ele está fazendo, ele vai ter um ganho, ele vai ter um benefício que talvez lá na frente modifique o seu mindset aí, mas de qualquer forma está sendo feito e vai ter um retorno aí, não só para ele, mas para a sociedade, né? Ou para a atividade dele, enfim. Então é muito importante, seja você um empresário ou não, ter um compromisso, né, de implementar e de seguir aquele sistema, né? Não tem coisa mais cara no mundo, mais caro do que implementar um sistema, é implementar e não utilizar. Cumprir ali o mínimo para poder
passar na certificação, para ter a certificação e continuar prestando serviço à Petrobras. E aí vem uma pergunta, né? Mas por que implementar um sistema de gestão ambiental na minha empresa, né? Mudei até a foto, coloquei uma usina eólica aí, falei um pouco dela, né? Mas só para ilustrar. Então, por que implementar um sistema de gestão ambiental na minha empresa, né? Como eu falei, o sistema de gestão ele é uma ferramenta, né? A norma ISO 9001 é uma ferramenta para você conseguir estruturar o seu sistema, né? E essa ferramenta é capaz de mapear riscos ambientais, controlar a legislação, minimizar custos, minimizar ou extinguir multas associadas a problemas ambientais ou qualquer que seja outros problemas, né? Então, por que eu vou implementar algo que vai me trazer esses retornos, né? A curto, médio e longo prazo, né? A gente tem inúmeros benefícios da implantação de um sistema de gestão, a depender da empresa que a gente está implementando esse sistema, nós temos X benefícios, se a gente vai para outra atividade, nós passamos a ter outros benefícios, benefícios esses que nem sempre a gente enxerga de imediato, mas ao longo do processo de implantação e melhoria, né, dos seus sistemas, a norma preza muito por isso, melhoria contínua, né, você vai estar sempre melhorando o seu sistema. Em função disso, você tem a percepção de benefícios que vão mudando, né? Vão se transformando ao longo do tempo. Aí, à medida que a empresa, que a organização, seja ela da área de petróleo ou serviço de apoio, à medida que ela vai amadurecendo o seu sistema, né? Não é algo que vem do dia para a noite, mas é algo que precisa ser trabalhado e você vai ter um ganho em desempenho muito grande lá na frente. Então, eu falei um pouco, né, mas por que implementar, né? Passei logo a questões relacionadas aos benefícios, né? Falei um pouco. E a gente tem um quadrinho aí, basicamente, com um resumo dessas questões, né? Do porquê implementar. A gente tem as motivações. Lá em cima eu coloquei muito forte, né? Seja para atendimento a um cliente, né? Algumas empresas, Petrobras, por exemplo, Petrobras, Vale, grandes empresas, Braskem, Ambev, elas exigem aí, a depender do tipo de serviço que você está prestando, elas exigem que você tenha uma certa maturidade no seu sistema de gestão, seja ele de qualidade, meio ambiente, segurança ocupacional, responsabilidade social, né? Nós temos um leque muito grande aí de normas, né, da série ISO voltadas para várias coisas. Nós temos normas da série ISO voltada para ética, para impedir corrupção. Então, é um universo muito grande aí, né, de se trabalhar. É algo muito bom de se conhecer. Então, nós temos N motivações aí, sejam elas por pressão, por necessidade, né, o surgimento de uma demanda, ou uma motivação por si só, né, a alta direção da empresa, os investidores ali entendem que a empresa necessita melhorar o seu desempenho ambiental e partem para a implantação de um sistema de gestão, né. Além disso, nós temos, como eu falei, clientes, a necessidade de conformidade legal, a implantação desses sistemas dá um suporte muito grande a questão de você cumprir a legislação compulsória, né? Porque você tem que mapear a legislação pertinente às suas atividades e à do seu cliente, você tem que controlar, você tem que revisar essa legislação, você tem que treinar os funcionários, então, evita falhas, né? De atendimento à legislação e uma possível multa lá atrás. O custo é um fator primordial na implantação de um sistema de gestão, principalmente em uma indústria como a indústria petrolífera, né, que já é uma indústria muito cara. A gente, como eu falei lá atrás, a gente necessita de produtos e serviços de alto desempenho, de qualidade excepcional. Então, por isso que a indústria cobra dos seus fornecedores que eles tenham uma maturidade, que eles tenham um sistema de gestão ambiental implementado.
Não necessariamente você precisa implementar uma ISO. A certificação não é compulsória da ISO 14001, mas você pode ter a exigência do seu cliente. E você também pode implantar um sistema de gestão ambiental na sua empresa criado por você. Qualquer um de vocês aí pode implantar um sistema de gestão ambiental. Não necessariamente vai ser com base na norma ISO, mas se ele funcionar, ótimo, que bom. E quem for implementar, me chame para dar uma ajuda, certo? Então, a implantação também, né, o desenvolvimento da maturidade da gestão ambiental de alto desempenho nas empresas, ela tem um benefício muito grande. E isso quando a gente fala na indústria petrolífera, né, que é uma indústria que já tem uma imagem muito ruim, dado as catástrofes e acidentes que a gente tem. A gente tem um histórico muito grande aí de acidentes ambientais hiper significativos relacionados à produção, exploração, transporte, né, de petróleo. Então, uma empresa da área de petróleo que tem uma certificação, ela já tem uma imagem diferente em relação à sociedade, que não percebe isso de tal forma como, por exemplo, investidores, né? Investidores da Bolsa de Valores, né? A questão de sustentabilidade, ela já está lá na Bolsa há muito tempo, né? Nós temos índices de sustentabilidade ligados a empresas que estão com capital aberto na Bolsa de Valores, né? Há algumas controvérsias em relação a isso, mas isso é papo para depois também, né? Então, vamos à frente. Então, aqui eu sintetizei aí um pouco do que eu falei, né? Os benefícios da implantação do sistema de gestão ambiental. Então, a gente tem a melhoria da imagem, né? Em relação ao mercado, em relação às partes interessadas, melhoria do desempenho ambiental da empresa, redução de desperdícios, isso é muito importante quando você está falando da indústria petrolífera, né? A gente tem uma série de atividades dentro da indústria petrolífera que visam a redução de desperdício, né? A gente tem muitas operações de ciclo fechado, digamos assim, dentro da indústria do petróleo, né? Por exemplo, alguns fluidos em algumas sondas aí, os fluidos de perfuração, ele entra na broca, ele perfura, ele faz aquele trabalho de lubrificar, de evitar a fadiga e a inutilização da broca, ele retorna para um tanque, onde é separado ali os sedimentos, né, a areia, né, todos os resíduos ali que vêm junto com aquela lama ali, e ele passa por um processo de recuperação das suas características físico-químicas, e ele volta para o processo, né. Então, isso é gestão ambiental. Talvez não se tenha uma visão disso imediata. Talvez a visão seja econômica, mas é um ganho ambiental que se tem, né? Você operar sistemas com ciclo fechado. Prevenção de riscos, né? No caso do sistema de gestão ambiental, prevenção de riscos ambientais, né? Prevenção e redução desses riscos. Hoje em dia, a gente fala muito, e quando eu falo hoje em dia, de 10 anos para cá, a gente fala muito em gestão de riscos. A gente tem uma norma ISO só para isso, para gestão de riscos, e a ISO 14001, por exemplo, a última versão dela é de 2004, ela foi revisada agora, em 2015, assim como uma série de normas. E essas normas aí, todas elas já vieram revisadas, né, com questões muito mais evidentes em relação ao gerenciamento de riscos, ao comprometimento da alta direção da empresa. Quando eu falo alta direção, estou falando da diretoria, dos conselheiros, acionistas, a depender do porte, né, mas do pessoal que está lá em cima, digamos assim, né. E outra coisa, ela provoca a disseminação de responsabilidade. Você é obrigado a mapear seus aspectos de impactos ambientais, questões relacionadas a clientes, legislação. Você tem que conhecer a sua atividade, então tudo isso promove a disseminação da responsabilidade.
tanto dos colaboradores, né, quanto da alta direção em relação às preocupações ambientais, né? Então, você promove também um gerenciamento ambiental homogêneo, né? Você tem um gerenciamento ambiental homogêneo em todas as áreas da sua empresa. Você tem a padronização de atividades, você tem a padronização de operações de tratamento de resíduos, de descarte, enfim, os benefícios são vários, né? Eu acabei duplicando o quadro com o texto, acabou saindo duplicado aí, mas tranquilo, né? Então, como é que essas organizações vão garantir que seus sistemas de gestão vão funcionar? Como é que elas garantem isso? Como é que eu provo para a sociedade que eu tenho um sistema de gestão ambiental que funciona, que ele cumpre o seu papel e que ele promove uma melhoria ambiental na minha empresa e na região onde eu atuo, por exemplo, né? Através de certificação. E como é que funciona essa certificação? Então, vamos abrir um parênteses rapidinho aí, para eu fazer um intensivão, dentro do intensivão, em relação a essa questão. Nós temos as normas ISO, né? ISO é a abreviação para o português de Organização Internacional de Normatização. É um órgão composto por várias entidades e várias pessoas, vários profissionais especialistas em várias áreas, em padrões, que se juntam para desenvolver essas normas. E essas normas são publicadas, revisadas a cada 5 anos, e você tem a opção, você como empresário, né? O empresário tem a opção de certificar a empresa dele nessa norma. Como eu falei, não é uma certificação compulsória, não é obrigatório, nenhuma empresa é obrigada a ter a ISO 14001. Mas, a partir do momento que você implanta o seu sistema de gestão ambiental baseado nessa norma, o interessante é que você faça a certificação. Então, esse órgão certificador, esse órgão normatizador, digamos assim, ele credencia empresas para fazer essa certificação. Não só empresas, laboratórios, até porque você também pode certificar laboratórios, então certifica laboratórios para acreditação e certificação, empresas, pessoas, né? E essas empresas, elas atuam auditando outras empresas para atestar ou não a certificação, elas também atuam promovendo cursos de capacitação, para capacitação empresarial, para capacitação individual, e elas capacitam também auditores para auditar essas normas, e sejam eles auditores internos, são os auditores da própria empresa, ele mesmo verifica a empresa dele, grosseiramente falando. Nós temos auditores e nós temos auditores de certificação, que são auditores que vêm, auditores externos, totalmente isentos de julgamento, e vêm avaliar o seu sistema. Como é feita essa certificação? Com base em amostragens. As auditorias são feitas com base em amostragem. Basicamente você diz o que você faz e você mostra para o auditor como você faz. Você prova para ele que você faz. Tudo isso em conformidade com a norma. Funciona mais ou menos assim, né? Então, eu resumi algo muito grande em um curto espaço de tempo, mas eu tentei verificar uma forma de colocar na apresentação, estender isso e tornar algo mais dinâmico, mas preferi ter essa conversa e a gente deixar para detalhar isso no futuro mais próximo aí, certo? E aí a gente começa a entrar na parte ruim, digamos assim, né? E os obstáculos, né? Será que implantar um sistema desse tipo numa cadeia produtiva ou num setor dentro dessa cadeia tão complexo, será que é simples? Não é. A gente tem diversos obstáculos e dos mais inimagináveis possíveis, né? Por exemplo, quando eu trabalhava com consultoria nessa área, implantando sistemas em empresas, eu fui chamado para uma empresa de eletromecânica, trabalhava para a Petrobras, e aí o serviço era, primeiro, eu adequar a empresa a um programa de qualidade que a Petrobras
oferecia aos seus fornecedores. Se você tivesse boas notas nesse programa, você conseguiria atingir licitações com um grau de técnico de complexidade maior. Logo, mais dinheiro, né? Você teria mais recursos, licitações maiores, né? Projetos maiores. Então, o serviço era fazer essa adequação e verificar, diagnosticar o sistema de gestão da empresa, que no caso, na época, era só qualidade, eles eram certificados na ISO 9001, que é a norma referente à qualidade. Então, e eu cheguei lá e o maior obstáculo que eu tive foi da própria direção da empresa. Algo meio absurdo, né? A empresa quer melhorar o seu sistema, quer atender às demandas do cliente, mas, em contrapartida, não oferecia recursos necessários para você implantar, barrava reuniões, tem requisitos na norma que são específicos de comprometimento da alta direção, de análise crítica da alta direção da empresa, e eles fugiam disso aí. Então, a gente enfrentou grandes problemas, mas em 3 anos a gente conseguiu certificar, adequar o programa e certificar não só a qualidade, como o meio ambiente e segurança do trabalho também, né? Foi um trabalho muito duro, mas a gente conseguiu. E esse tipo de serviço, né? Essa esfera aí da parte de certificação, né? Quem quer se qualificar nessa área, qualquer pessoa pode ser auditor interno dentro da empresa, como também pode ser auditor externo, trabalhar para uma certificadora dessa, mas ele precisa se qualificar, né? E são cursos que você tem que desprender uma grande quantidade de recursos. São cursos, se você comparar com outros cursos aí da área de engenharia, por exemplo, né? São cursos caros. Não são cursos de graduação, são cursos de extensão, especialização, mas são cursos com um conteúdo muito grande e extenso, dado por pessoas extremamente qualificadas e que tem um custo, mas vale muito a pena, né? Agora eu estou me preparando para fazer a atualização como auditor líder, né? Auditor de certificadora, nessas normas que eu citei de qualidade, meio ambiente, por conta da revisão. E no mínimo uma semana de curso, de 8 da manhã a 8 da noite, só com intervalo para o almoço, né? E ao final tem uma prova, você tem que fazer essa prova e tem que tirar 7, para você conseguir ter a sua certificação internacional como auditor, né? Então, é algo que demanda uma dedicação enorme, mas o retorno é muito bom, principalmente financeiro. Auditores e profissionais que trabalham com esse tipo de coisa ganham muito bem. E eu posso falar por mim, ter feito uma especialização nessa área abriu muitas portas para mim. Até hoje, em muitas oportunidades que eu consigo, é porque lá no meu currículo tem lá que eu sou especialista em sistemas de gestão. Então, você, dentro da indústria, dentro do setor de petróleo e gás, energia, você vai ter sempre trabalho, se você se qualificar em uma dessas normas aí, ou em outras também, certo? Então, não achem que não haverá obstáculos, né? Haverá dos mais variados possíveis, né? Envolvendo pessoas, processos, custos, né? E outras questões que surgem ao longo do tempo. Então, eu tinha falado para vocês que ia falar do PDCA. Sempre que eu faço uma apresentação relacionada a sistema de gestão, algo do tipo, eu coloco o sigla PDCA, porque é uma ferramenta que você pode usar também para qualquer coisa. Se você, por exemplo, se você está planejando uma viagem, por exemplo, se você quer viajar, você pode fazer um esqueminha com o ciclo PDCA aí para mapear o que você vai ter que fazer, o que você vai ter que controlar, até você atingir seu objetivo, que é a viagem, né? Então, o PDCA é uma ferramenta de melhoria contínua. Nada mais é do que a abreviação de plan, de planejar, do, fazer, action, agir, e check, de checagem, né, de monitoramento. Então, é uma ferramenta muito boa aí quando você vai desenvolver qualquer projeto, até dentro da própria liga acadêmica, se em alguma reunião, alguma coisa, se fosse desenvolver um projeto, a gente pode usar o PDCA para
como um norte aí orientativo, né, no que vai ser feito. Nesse caso, eu preenchi as lacunas aí com os requisitos da ISO 14001, né, da norma que a gente vai falar um pouquinho agora, já no final da apresentação. Então, na parte de planejamento, a gente pode identificar ali a adoção de uma política ambiental, né? Qualquer site de empresa aí, uma empresa que seja certificada, a própria Petrobras, se vocês quiserem acessar, vocês vão ver lá a política ambiental, né? Qual é a política ambiental da Petrobras? O que ela pretende fazer, né? Em relação ao meio ambiente durante a sua atuação. Então, aí nós temos o planejamento, né, propriamente dito, mapeamento de aspectos e impactos ambientais, né, para quem não está familiarizado com esse conceito de aspectos e impacto, né, aspecto ambiental é a causa de um problema ambiental, né, grosseiramente falando, e o impacto, aliás, aspecto é o motivo, né, de um problema ambiental, e o impacto é em decorrência dessa causa, né. Então, você sempre vai ter aspectos e impactos. Nós temos um requisito da norma só para mapear os aspectos ambientais significativos da sua empresa, né, ou da empresa que está sendo certificada, e os impactos ambientais. Outra questão relacionada ao planejamento da norma, requisitos legais e outros requisitos, né? A gente também é obrigado a mapear todos os requisitos legais referentes à atividade que a gente está desenvolvendo. Se você tem uma indústria de refino, você tem que mapear toda a legislação, seja ela federal, municipal, estadual e até internacional, em alguns casos, né? Então, você tem que mapear, você tem que controlar essa legislação, você tem que ter ciência dela, saber quando ela muda, quando renova, quando ela não é mais cabível para a sua empresa, né? E eu vou além, você também tem que definir como você atende a esses requisitos legais, né? Tudo isso você pode fazer numa tabela do Excel. Os requisitos legais, por que eu tenho que atender esses requisitos e de que forma eu atendo esses requisitos, certo? E objetivos e metas, né? Que é aquilo que eu falei anteriormente, né? A partir do momento que você começa a mapear os seus processos organizacionais, é natural que daí surjam metas para melhoria, para desenvolvimento e para atingir um objetivo maior, que é se tornar uma empresa sustentável, né? Uma empresa com alto desempenho ambiental, melhoria da imagem, enfim. E aí, quando a gente passa para o lado de fazer, depois que você planejou, vamos meter a mão na massa, né? Então, a gente tem implementação e operação de procedimentos, de técnicas, de controles em relação aos aspectos de impactos ambientais, em relação aos requisitos legais, né? A gente tem que definir recursos, quais são os recursos necessários para o desenvolvimento da minha atividade, quais são os recursos essenciais, os papéis de cada ator dentro desse processo, né? Qual é o papel do setor de RH dentro do processo do sistema de gestão ambiental? Qual é o papel da alta direção? O papel dos supervisores operacionais, né? A gente tem que definir autoridades, né? Autoridades e responsabilidades, né? Você tem que dizer como é feito, de que forma é feito e quem é o responsável por aquilo. Porque se ocorrer uma falha, você tem que responsabilizar, não necessariamente punir. Quando eu falo responsabilizar, é identificar de onde partiu aquele problema. Então, competências requeridas, né? Quais são as competências que a minha mão de obra precisa ter para eu desenvolver um bom sistema de gestão ambiental, para eu desenvolver as atividades do ponto de vista ambientalmente adequado, por exemplo, né? Então, documentação e controle, né? Tudo tem que ser documentado, seja em meio físico, em meio digital, através de bancos de dados, de sistemas, mas tem que ser documentado, acessível, e eu digo mais também, vou além. Se você trabalha em um setor e sua empresa é certificada, você quer ver se a certificação funciona, isso era algo que eu fazia muito quando eu mudava de empresa, terceirizadas da Petrobras. Se você sai do setor e entra outra pessoa, aquela pessoa tem que assumir imediatamente o setor sem prejuízos para a empresa, porque ela vai ter todos os procedimentos ali ao alcance dela, para entender como é que funciona a atividade,
como é que, a quem ela deve se reportar. Então, se você tem um sistema de gestão implantado, você tira uma pessoa ali de um cargo e coloca outra, e aquilo ali desanda, tem algum problema com o seu sistema, certo? E, por fim, planos de emergência, né? A gente também tem um requisito da norma só para atendimento de emergências ambientais, né? E isso é muito perceptível, a importância disso dentro da indústria petrolífera, né? Principalmente quando a gente fala em vazamentos, em acidentes ambientais, a gente tem que ter um plano de resposta à emergência, né? E muito bem feito. Eu já trabalhei em empresas que ganhavam um contrato com a Petrobras, precisavam desenvolver um plano de atendimento à emergência, implementar esse plano e não faziam. Aí no dia acontece o acidente e ninguém sabe para onde vai, ninguém sabe o que fazer, para quem liga, olha aí o prejuízo, e olha aí a multa que você vai levar, fora os danos causados, né, que muitas vezes são irreparáveis. Então, importantíssimo também definir questões relacionadas a atendimento e planejamento de possíveis emergências ambientais, né. E aí depois a gente vai para checar, né, você definiu, você planejou, você fez, agora vamos ver se deu certo. Vamos ver se esse negócio deu certo aí. Então, a gente tem requisitos relacionados a monitoramento e medição, né, dos processos, avaliação da conformidade, seja do seu serviço, do seu produto, se for produto, dos seus processos, ações corretivas e preventivas, né, você sempre tem que tomar medidas para prevenir e, quando ocorrer, ações para corrigir, certo? E identificar esses problemas para que eles não ocorram mais, né? Isso aí é melhoria contínua. Controle de registros, né? No decorrer aí da atividade aí, quem já teve a oportunidade de visitar uma área Petrobras, quando a gente está trabalhando, a gente preenche muito documento. Muita gente reclama, é burocracia. Não é controle. Aquilo tudo ali está registrado. Se eu ia lá na área de resíduos para retirar os resíduos de lâmpada fluorescente, eu tinha que ter uma PT, que a Petrobras chama, é permissão de trabalho, é um documento que traz todas as condições para você executar o trabalho do ponto de vista correto, ambiental, segurança ocupacional, qualidade, enfim, do ponto de vista dos requisitos legais. Então, você tem que ter registros para documentar e provar que foi feito, e para a ocorrência de um problema ou consulta, você ter aquilo em mão, né? E, por fim, a auditoria interna, né? Periodicamente, você tem que fazer auditoria no seu sistema, ver se os requisitos estão sendo cumpridos, antes da auditoria da certificação, né? Você tem uma auditoria de certificação, ela certifica ali, ela diz, pronto, a empresa X, o laboratório aí da UFES está acreditado na ISO 14001. E aí, anualmente, você tem auditorias de manutenção. O auditor vai lá novamente para checar como é que está o andamento do sistema, e a cada 3 anos você tem auditoria de recertificação. Ou seja, você tem que manter esses 3 anos o seu sistema adequado, funcionando, para no 3º ano você recertificar. Então, é uma auditoria muito mais complexa, muito mais abrangente dentro do escopo da empresa. E aí, depois que você checou se deu certo, beleza, vamos planejar outras coisas. Deu errado, vamos agir. E aí é onde entra a análise crítica do sistema, por exemplo, que é algo que tem que ser feito junto com a alta direção da empresa. As normas ISO novas, né, que sofreram renovação agora recentemente, sofreram revisão, elas enfocam muito isso, da responsabilidade da direção da empresa em conhecer os processos, em estar participando das reuniões, né? E aí, revisão de metas e demais ajustes aí, né? Depois que você cumpriu todo o ciclo, você atingiu as metas, é hora de definir novas metas, né? De verificar quando vai ser atingido o objetivo, e por aí vai, né? É um ciclo contínuo, né? Como eu falei já em algumas slides anteriores, é um ciclo de melhoria contínua, certo? E aí, uma breve descrição do que é isso. Esses conceitos eu tirei, tiver uma palavra ou outra aí meio desacertada aí, foi o meu inglês. Então, o que é a ISO 14001, né? É a norma ABNT, né, que é a empresa
brasileira que acredita a norma, né, que gerencia revisões da norma, é a ABNT, né, não poderia ser outra. Então, tem como objetivo principal especificar os requisitos para a implementação de um sistema de gestão ambiental, né, aquilo que eu falei, possibilitando que todas as organizações, independente do seu porte, desenvolvam práticas sustentáveis em seus negócios, produtos e serviços. Qualquer empresa que desenvolva qualquer tipo de atividade pode ser certificada na ISO 14000 ou em qualquer outra norma ISO. As normas são feitas para isso, para serem certificáveis em qualquer tipo de empresa. É aquilo que eu falei, se você tem o domínio dessas normas, você trabalha em qualquer ramo de atividade, certo? E os benefícios da ISO 14001, né, eles acabam se chocando com aqueles benefícios que eu falei em relação ao sistema de gestão ambiental, né? A norma identifica e estabelece o significado dos seus impactos ambientais, né? Quando eu falo significado aí, a significância, né, a magnitude desses impactos, né? Quais são, de que tamanho, em que proporção são esses impactos, né? Você irá implementar um controle efetivo de todo o seu impacto ambiental, né? Você gerencia e controla aquele impacto, né? Se você não puder acabar com ele ou minimizar, né? Aí tem melhora da eficiência, né? A usar outros tipos de materiais na sua linha de produção, né? Diminuição de custo operacional do seu negócio, né? Reduzindo desperdícios, né? E já que está seguindo boas práticas, né, e melhorando os resultados, sua indústria acaba aumentando a confiança dos stakeholders, né, que são as partes interessadas que eu falei, investidores, órgãos públicos, autarquias, agências reguladoras, a própria empresa certificadora, a sociedade civil, enfim. E dentro dessa questão dos benefícios, né, eu relacionei alguns desafios aí, né, por exemplo, se manter atualizado de leis ambientais e possíveis processos, né? Então, a gente, quando implementa isso aí, como eu falei, a gente consegue mapear a legislação, a gente consegue fazer um mapeamento da legislação, a gente conhece a legislação, a gente sabe como tem que atender aquela legislação. Isso evita um custo enorme, com passivo trabalhista, por exemplo, passivo ambiental, junto a órgãos públicos, né? E dentre outras legislações. Aí, né? Mantém uma imagem da marca em alta com clientes e investidores, né? Isso é óbvio também, né? Se você adota todas essas práticas e você tem um objetivo que é ser cada vez mais sustentável, né? Você vai ter uma melhoria enorme na sua imagem, desde os investidores, a clientes, fornecedores, até o pessoal consumidor final, né? Cada dia que passa, as pessoas prestam mais atenção nisso, né? Se a empresa um exemplo aí da Avon, o Boticário, elas têm uma veia sustentável muito forte, né, dessa questão de, por exemplo, acabar com pesquisas em animais, né, aí você já abre um leque de atendimento para um público que consome muito, é uma parcela significativa de consumidores que são os veganos, né, enfim, N possibilidades aí. Né? Aqui a questão que eu já falei também em relação à exigência de fornecedores, né? Você começa a abrir um leque também, quando você certifica a sua empresa, você abre um leque aí enorme para trabalhar com grandes clientes, né? Petrobras, Vale, Ambev, Braskem, empresas internacionais. E aí eu vou entrar agora, a parte final, né? Eu acho que o tempo da gente já está esgotado, né, Patrícia? Pessoal, tá me ouvindo? Oi, Thiago, tá me ouvindo? Ouvindo, beleza, né? Ótimo. Eu vou finalizar... Só para você adiantar, porque está bem adiantado. Coisa rápida agora aqui. Eu vou mostrar só um pouco dos requisitos da norma, né? Para quem nunca viu, eu não quis colocar a norma inteira aí, né? Como vocês viram, eu resumi ao máximo e a gente estourou o tempo, porque é um conteúdo muito extenso. Mas eu dividi basicamente em documentos e registros obrigatórios requeridos pela norma, né? Aí a gente tem aí o escopo do sistema de gestão. Você tem uma empresa, por exemplo, de engenharia, você atua em várias áreas, construção civil, terraplanagem, você pode definir um escopo reduzido. Você pode certificar a sua empresa, por exemplo, só na questão de terraplanagem. Então, por exemplo, uma Fafem da vida, eu posso certificar ela
na ISO 14001 só na operação de venda de fertilizante, por exemplo. Então, você pode e deve, né? Você tem que definir o escopo, né? Do seu sistema de gestão. Ele é certificável para que atividade, né? Tem a definição de política ambiental, né? Todos esses itens são itens da norma, né? E se vocês observarem ao lado, são as cláusulas, né? Da norma relacionadas. Então, a gente tem riscos e oportunidades a serem tratados, e processos necessários, é algo que a gente tem que definir, isso tem que estar documentado. Quais são os riscos e oportunidades que eu tenho que tratar, né, para que não haja nenhum problema. Critérios de avaliação de aspectos ambientais significativos, né, eu falei lá atrás, aspectos ambientais com impactos ambientais associados, aspectos ambientais significativos, objetivos ambientais e planos para atingi-los, controle operacional, prontidão e resposta a emergências, né, ou seja, a gente tem requisitos obrigatórios que a gente tem que cumprir, esses requisitos para poder manter a certificação, e que são itens estratégicos, né, questões legais, questões de aspectos ambientais, resposta à emergência ambiental, e aqui são os registros obrigatórios. Qual é a diferença de registro para requisito? O requisito é da norma, você tem que cumprir aquele requisito, você tem que atender e provar que você está atendendo aquilo para o auditor. E os registros, você tem que manter isso documentado. Então, todos esses itens que você está lendo aí, desde o registro de obrigação de conformidade, até os resultados de ações corretivas, você tem que manter isso registrado. Como foi feito, de que forma, quem fez, quando fez, por que fez. Tudo isso você mantém em documentos arquivados, né? E documentações que não são obrigatórias, mas fazem parte do escopo da norma para a gente poder funcionar, né, para o sistema rodar, né? Então, procedimentos para identificação e avaliação dos aspectos ambientais, você tem que definir os seus aspectos, mas você não necessariamente precisa ter um procedimento para isso. Você não precisa dizer como você faz, você pode fazer, simplesmente. Então, procedimentos de comunicação, que não é obrigatório, mas é fundamental. A gente acha que a gente consegue se comunicar, mas a gente não sabe se comunicar, não. É muito importante essa questão de comunicação dentro de qualquer atividade, qualquer empresa, né? Procedimento para auditoria interna, né? Você tem que fazer, mas você não necessariamente precisa implementar o procedimento. E dentre outros aí, né, pessoal? Então, para finalizar, né? E aí uma pergunta que me fazem muito, né? Por que dá errado? Às vezes dá errado a implantação, você não consegue avançar. Por que deu errado? Porque depois de tudo aquilo que eu fiz, deu errado, eu não consegui certificar, né? Eu poderia listar aqui N problemas em relação à própria empresa que busca a certificação, em relação ao consultor. A gente tem N problemas, mas um que eu gostaria de deixar para vocês é em relação ao comprometimento da alta direção. Se você não se compromete, você não consegue desenvolver um bom sistema, não consegue melhorar. Você vai ter um monte de papel impresso ali só para ter um papel pendurado na parede. E o custo disso é muito alto, porque um custo para você manter uma certificação, o custo diário médio, envolvendo recursos, material, as auditorias que você tem que pagar para a empresa, o profissional responsável pelo sistema dentro da sua empresa, é em média R$400 por dia. Por dia, é um custo altíssimo. Isso é uma média global, né? Claro que em outras organizações de menor porte, atividades com menos risco, isso vai caindo. Mas isso, se tratando de uma cadeia petrolífera aí, é muito mais que isso. É um custo altíssimo para você manter. Porque, como eu falei, são pessoas altamente qualificadas que precisam receber pelo serviço de qualidade que apresentam. As capacitações, os treinamentos são muito caros, né? Então, assim, dá errado, às vezes dá errado, né? E aí o próprio sistema vai corrigir, né? A gente vai ver a não conformidade, definir ações corretivas e preventivas para que isso não aconteça, né? Possivelmente o auditor vai voltar para auditar novamente, e por aí vai. E como fazer certo? Né? Para a gente fazer certo, a fórmula é simples. Competência, consciência, capacitação e treinamento. E comprometimento. E vontade de querer fazer.
né? Quando eu recebi o convite para estar contribuindo aí para a Liga Acadêmica, eu fiquei muito feliz, eu gosto de desafios, e algo assim que me deixou bastante contente foi a fala da Patrícia, quando ela pegou e disse assim, a gente vai certificar o laboratório, na ISO 14001. Eu senti uma confiança tão grande nisso, que eu já me imaginei junto da galera lá, comemorando a certificação, pendurando o certificado lá na parede, né? E eu tenho certeza, dependendo dessa galera e de mim, a gente vai certificar esse laboratório e os outros, né, que precisarem, e em outras normas também, certo? Então, fazer certo é fazer junto, né? É a gente correr atrás, se empenhar, se comprometer, se capacitar as pessoas, treinar, e eu tenho certeza que a gente consegue fazer certo, né? Fazer direito, né? E no mais, pessoal, eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade de estar conversando com todos vocês, né? É uma satisfação imensa. Aos que não me conhecem, tem meu contato aí, né? Meu e-mail, meu telefone, se quiser trocar uma ideia a respeito, sobre consultoria, sobre qualquer outra temática ambiental aí da área, estou à disposição. E no mais, obrigado a todos, eu encerro de uma forma excelente essa sexta-feira, né? Com a galera maravilhosa aí. Grande abraço a todos. Antes da gente concluir, Tiago, eu tenho que falar uma colocação. Tiago, na questão de sistema de gestão ambiental, tá certo que a gente entende que o profissional é caro, claro, ele tem uma especialização, mas não seria muito mais caro caso houvesse algum desastre, alguma coisa, os custos não seriam muito maior. Vou dar exemplo de uma BP, que foi, acho que é daqui todo mundo que conhece, que foi a P36. Foi questão de bilhões que eles gastaram com questão de compensação, né, dos impactos causados, ambiental, social, econômico, enfim. Não seria muito mais barato contratar profissionais para que analisassem, na verdade, né, precaver a prevenção desses desastres? Na questão de gestão ambiental, eu acho que falta isso, falta na verdade, de todos, né? Também do profissional se valorizar, a verdade é essa também, né? Mostrar, não estou falando de todos, viu, Tiago? Mas mostrar a importância que é a questão ambiental, mostrar que possa ser que é um custo agora, mas lá no futuro vai precaver um custo bem maior. Eu penso dessa forma, né? Eu prefiro pecar pelo excesso do que pecar pela falta. Eu trabalho dessa forma. Então, eu queria ver. E outra pergunta é questão assim: toda a indústria de petróleo tem essa visão que precisa da implementação do sistema de gestão ambiental? Ou você acha que essa questão do custo? Na verdade, eu acho que o que mais bate nesse quesito é o custo, né? É o dinheiro gasto para manter esse sistema. As indústrias petrolíferas têm essa visão. Assim, em relação à primeira colocação, concordo plenamente. É caro, quando eu falo que o custo de uma certificação, né, o custo da implantação do sistema é alto, é porque são valores, se você compara com outras ações aí, né, é uma disparidade enorme. E muito por conta disso que eu expliquei, né, é mão de obra de alto nível. O cara gastou aí um curso desse aí, de auditor líder, no mínimo R$5.000. Não tem sempre. Aqui em Aracaju só teve uma vez. Quando eu faço, eu tenho que ir para Salvador. E aí os cursos, como são cursos de alto padrão, você tem que ficar hospedado no hotel que o curso vai ser dado. E são hotéis 5 estrelas. Então, tem o curso, a estadia. Imagina o que eu fiz em Salvador, a empresa que eu trabalhava me ajudou, né? Me deu uma ajuda de custo aí, cerca de 50% do que eu ia gastar, né? O resto eu juntei, o salário ali na época eu ganhava pouquinho, tudo. Não que eu ganhe muito bem hoje, mas na época eu ganhava um salário menor, então eu passei 10 dias no Vila Galé, em Salvador. Ui! Custo enorme, enorme. É muito alto. Então, não é fácil.
Mas é algo assim que vale a pena você se organizar para fazer, porque abre muitas portas e a remuneração é alta desses profissionais e não é algo que varia muito, não. E quando varia, varia sempre para cima, vai aumentando, vai aumentando. A diária de um auditor desse, para ele vir fazer uma auditoria ali, rapidinho, só a diária. Ele não paga transporte, alimentação, não paga nada. Ele não tem custo nenhum. Até um tempo desse aí, estava R$ 1.000 e poucos a diária. Meu Deus. Ganha mil por dia. Então, você faz uma auditoriazinha no fim de semana, é 3, 4 mil reais. Isso eu estou botando por baixo, né? Isso da época que eu estava mais acompanhando mais, estava tendo mais contato. Hoje deve ser muito maior o valor dessa diária, né? E, então, quando eu falo em custo, é muito mais por conta disso. Mas é óbvio que é muito mais barato você ter qualidade, ter sistema de gestão ambiental, do que você não ter. Se você fizer uma pesquisa rápida, aí no Google, isso por si só é um tema de estudo. Os custos da não qualidade. Quando ele fala não qualidade, é a não implementação de sistemas de qualidade, meio ambiente, segurança ocupacional, né, que é algo que demanda também, é caro, mas quando você tem um acidente de trabalho, por exemplo, né, como é que você vai mensurar do ponto de vista econômico uma vida perdida? Então, é muito mais caro não ter a certificação, principalmente quando você tem uma operação complexa, que é a operação de produção, exploração de petróleo, né? O caso lá da BP. Certamente eles têm um sistema implementado, mas aquilo ali pode ter sido uma sucessão de falhas que foram acontecendo por conta, tipo um efeito borboleta, por conta Na verdade, de um... foi a sucessão de falhas. Na verdade, Eu acho que foi algo desse tipo. Foi a sucessão de falhas. Então... Você acha válido? Eu estou um profissional hoje, engenheiro ambiental não, que a gente já sai com um pouco dessa visão da importância da gestão ambiental, mas eu estou falando aqui já para os futuros engenheiros de petróleo e os futuros engenheiros químicos que está presente. Se alguém tiver de outro curso, se manifeste, gente. Mas que eu reconheci aqui na tela foi esses dois. É válido que eles façam alguma especialização ou algum curso em torno dessa área que vai agregar que vai agregar no currículo deles. Faz para ontem. A gente aqui em Sergipe, esse mercado ele não está muito aquecido, porque a gente tá tendo uma desmobilização muito grande da Petrobras. Mas, em contrapartida, vão chegar empresas, né, que arrendaram os campos aí, e aí esse mercado vai voltar a aquecer. Então, se você tem um engenheiro de petróleo, que ele trabalha lá na operação, com fluido de perfuração, enfim, ele trabalha dentro da operação, ele conhece o processo, e ele é capaz de gerenciar os riscos ambientais de forma adequada, o cara ele está na frente de um monte de gente. E idem para o engenheiro químico. O cara vai aí para uma indústria química aí da vida, né? E aí, pô, eu preciso de um engenheiro aqui de processos químicos aqui, eu preciso controlar aqui a dosagem aqui de soda cáustica em determinado processo, e eu tenho um cara que, além de ser engenheiro químico, além dele conhecer, executar o processo, gerenciar esses processos, do ponto de vista ambiental, de qualidade, de segurança ocupacional, eu diria aí que você tem um ganho aí, em média salarial, de 30% a 40% em cima do seu salário, quando você se qualifica nessa área. Ouviu, Fora pessoal? as oportunidades que aparecem. Sim. Eu sou responsável técnico de uma empresa hoje. Na verdade, eu era responsável técnico, 10 horas semanais. Consegui a vaga por conta da minha especialização em sistemas de gestão. E a minha vaga não era nem para tratar disso. Eu só ia tratar único e exclusivamente de licenciamento, de plano de gerenciamento de resíduos, atendimento à emergência de transporte de resíduos lá em Catu, na Bahia. Eu só ia tratar disso, mas pelo fato de eu ter esse know-how, eu já fui contratado de imediato, porque a empresa é certificada nas 3 normas. E hoje eu não sou só responsável técnico, eu sou engenheiro ambiental efetivo nessa empresa, cuido de outras coisas, além disso que eu já falei,
e também dou apoio na parte dos sistemas de gestão. Então, é uma ferramenta, é algo muito bom. E não só para você ter um emprego, né? Para você conseguir uma vaga, mas na sua vida pessoal. Se você é consultor como eu, quando eu trabalho com consultoria, eu uso muito dessa questão de sistema de gestão, esses mecanismos de melhoria, de análise de falha que a gente tem. É imprescindível, cara. Eu recomendo, não precisa nem ser uma pós-graduação, mas se você fizer um curso de interpretação da norma e um curso de auditoria interna, você já está lá na frente, porque as pessoas acham muito extenso, muito problemático, então as pessoas desistem logo. Mas se você tem a maturidade de se dedicar àquilo ali, você vai ter um ganho enorme lá na frente. Entendi. Não falei ainda com a minha diretoria, mas me veio uma ideia, você sabe que eu sou a pessoa, né? Eu vi que você não conseguiu abordar tudo, mas eu acho que a gente poderia, na verdade eu gosto dessa questão de cutucar a onça com vara curta, de futuramente, já estou estendendo o convite da gente marcar um próximo encontro para a gente discutir um pouquinho a questão das legislações, das normas, que, na minha concepção, a questão é muito fraca, a gente quase não vê na UFES, eu acho que os outros cursos também não vê, essa questão da legislação, né, que, na verdade, o sistema de gestão ambiental está em cima das legislações, das leis, dos CONAMAs, das revoluções, da gente marcar um segundo encontro, convidaria alguém na área de direito, né, outras pessoas, a gente poderia conversar isso e a gente... ela disse que é da UFRN. Nossa, Dalia, você está longe, viu? E a gente fazer essa discussão. E a gente fazer essa discussão. O que é que você acha? Eu acho que é importante. Eu topo. Na verdade, nós, né, futuros engenheiros, a gente entender um pouquinho também dessa parte legislativa, né? Principalmente importantíssimo. Olha, para licenciamento ambiental, né, eu acho que o diferencial do profissional hoje que trabalha com licenciamento ambiental, por exemplo, é o conhecimento da legislação. Porque a gente vai... Eu vejo muito amigo meu levar cacetada no órgão ambiental, uma multa, uma notificação, porque ele pegou ali o processo e foi trabalhar tecnicamente em cima daquele processo e esqueceu os requisitos legais. E aí ele deu um vacilo ali no meio do caminho, e então eu acho que é fundamental. Algo que eu venho buscando também há muito tempo, essa questão do entendimento de legislação, que é muito importante para a consultoria ambiental, todas as áreas, né? Você tem que conhecer a legislação que você está submetido ali, né? Mas é importante também. Seria bacana. Tiago, você sabe que eu sou grata sempre a você. Muito obrigada por ter se disponibilizado o seu tempo, de estar aqui conversando com a gente, disseminando conhecimento. Você está aí com a gente aí um bom tempo. É o nosso orientador da Liga. Posso dizer que se vocês precisarem tirar dúvida, qualquer coisa com o Thiago, ele sempre vai estar à disposição. Não sei que ele esteja ocupado trabalhando, né? Mas ele vai tentar responder você. Sempre que eu posso, aí eu estou dando uma força. Espero que todo mundo tenha gostado. Muito obrigada em nome da 3Eng, e eu desejo uma boa noite, um ótimo final de semana para todo mundo, e fique em casa, pelo amor